Olá meus amigos, a origem do futebol é uma das coisas que é mitológico praticamente. Há várias versões, há as versões oficiais, até ao Museu do Futebol em Inglaterra, em Preston, na cidade de Preston, acho eu, não estou bem a recordar. Enfim, há sempre registros históricos sobre isto e sobre aquilo, mas depois há contra-registros que vêm dizer, atenção, olha que o futebol afinal já se jogava naqueles tempos, naqueles povos. Para mim, o futebol sempre existiu, porque para mim é natural o corpo humano curtir dar pontapés, pelo menos em nós, rapazes. Eu lembro-me quando era puto, estupidamente, eu era capaz de ir a dar pontapés numa pedra até chegar a casa, só porque sim, só porque me estava a divertir. Não sei, ia para casa, vinha da escola, estava aborrecido e vinha a dar pontapés na pedra. O meu caminho, pumba, dava um pontapé. Não sei, era um instinto. Lembro-me quando os rapazes estão naquela idade da estupidez, lembro-me de ir a correr. E então, quando víamos algum colega que tinha deixado a mala aberta, a mochila aberta, íamos a correr e mandávamos um ganda biqueiro. Na altura ainda não havia laptops nas escolas, nem tablets, nem smartphones. E então mandávamos um ganda biqueiro na mala do jovem que tinha a mochila aberta. E então era cadernos e livros a voar. E era aquela estupidez do sim, só porque sim. É como os cavalos darem coices. Qual é a origem dos cavalos darem coices? Eles quando estão assustados ou quando... Enfim, os cavalos dão coisas porque sim, é inerente a eles. Por exemplo, em porrada, em conflito, para além de mexermos as mãos na tentativa de agredir o adversário, também mexemos logo as pernas e os pés com tentativa de também agredir o nosso adversário em luta. Portanto, o pontapé, o biqueiro em alguma coisa é inerente ao ser humano. Portanto, o futebol, para mim, se calhar desde sempre que existiu, porque os seres mais parecidos a nós talvez sejam os macacos. Eu não me recordo nenhum movimento de um macaco a dar pontapés. Se bem que eles não têm bem pé, são segundas mãos, eles têm mãos nos pés, enfim, é a estrutura física deles, embora haja muitas semelhanças, claro que não é igual. Mas enfim, eu acho que é inerente um pontapé em qualquer coisa, especialmente em nós homens da espécie, neste caso na nossa espécie, em nós homens, nas meninas se calhar não, mas em nós homens, eu falo por mim, eu sempre tive tendência a dar pontapés em coisas só porque sim. E então a origem do futebol, fala-se, há registros históricos da antiga Grécia, que depois os romanos adaptaram, mas o objetivo era realmente introduzir um objeto qualquer dentro de qualquer coisa. E no entanto havia ali uma disputa sobre esse objeto e andava tudo à porrada. Era assim uma coisa muito selvática, que até depois havia proibição disso, mas o povo em Off the Record continuava com aquele tipo de atividades. Depois na China e no Japão, contra o Império Mongol, quando portanto, no âmbito de escarnecer o inimigo, que já sem cabeça, quando se cortava as cabeças aos inimigos, depois uma das atividades dos exércitos chineses, e até depois também há registros no Japão, era andar ao pontapé às cabeças dos inimigos, com o objetivo até aquilo se desfazer tudo, em que o cérebro já estava todo desfeito, a parte óssea, a caveira, o scalp, isso tudo já tinha ido toda a vida. O objetivo era apenas dar pontapés naquilo como escárnio para até destruir a cabeça do inimigo que já estava cortada, enfim. Depois isso ficou tão popular nas tropas do Japão que eles até, há registros históricos que eles até faziam uma cabeça falsa, quando não havia tempos de guerra, para os exércitos se divertirem. Era um objeto que era esférico e até punham uma espécie de cabelo, que era para... uma espécie de pelo, que era para pensar, para imaginar que seria a cabeça de alguém. E então, simplesmente, o objetivo daquilo era uma data de gente ao pontapé àquele objeto até conseguir desfazer o objeto.
Agora, em relação ao futebol como conhecemos nos dias de hoje, com as regras de hoje, isso de facto nasceu na Inglaterra, se bem que se fala que já foi nas invasões, que a Inglaterra sempre jogou futebol desde as invasões romanas, porque os romanos é que levaram aquele desporto agressivo que as tropas romanas, entretanto, e o povo romano se habituou a jogar com um objeto meio esférico, com o objetivo de introduzir em algum lado, e então não há um registro histórico específico quando é que a Inglaterra começou a disputar um objeto com os pés. Atenção, eu li algumas coisas, naturalmente, sobre isto, mas eu tenho um relato muito importante para mim, que põe em causa todos os registros históricos que há, e isto é um assunto muito debatido em Inglaterra, especialmente entre os clubes. Então eu falei uma vez com um cota inglês que me falou sobre este assunto, e ele era precisamente Sheffield, onde a UEFA reconhece que é o primeiro clube de futebol do mundo. É o Sheffield FC, não é o Sheffield United, é o Sheffield FC, mas já lá vou falar do Sheffield. Mas ele diz que os registros que estão publicados e na UEFA e não sei o que é tudo treta. O próprio Liverpool, por exemplo, reclama para si a origem do futebol ou das regras como são hoje. Há muitos clubes em Inglaterra porque não sabe depois os registros que registros é que haviam efetivos sobre esta situação. Basicamente era um desporto medieval de rua jogado pelos aldeões. Mais tarde, após a Revolução Industrial, era jogada nos intervalos pelos funcionários, em que depois havia vários tipos de futebol, depois que converge e diverge com o rugby. Na época medieval havia uma altura em que o objetivo era pegar num objeto meio esférico ou um objeto qualquer, em que era levar de village para village, de aldeia em aldeia, e o gajo conseguisse, ou as pessoas, ou o grupo de pessoas, não sei, aquilo não era organizado, que conseguissem levar com maior rapidez esse objeto até à próxima aldeia, ganhava. E então, depois, havia aqui dúvidas entre o rugby e o futebol, porque havia pessoas que usavam a tática de dar o pontapé no objeto, porque o objeto era mais rápido, tornar-se-ia muito mais rápido, haveria mais rapidez em projetar esse objeto do que simplesmente agarrá-lo e correr com ele até chegar à próxima aldeia. Depois, houve aqui sempre muita convergência e divergência ao mesmo tempo entre o futebol e o rugby. Como todos nós sabemos, o rugby é também jogado com os pés, e então tudo isto começou depois com as preferências das pessoas. Havia um objeto, teria que depois introduzir-se, como era no tempo dos romanos, num sítio qualquer. Primeiro, ou era chegar com esse objeto à vila mais próxima, ou encaixá-la num buraco qualquer, ou então entre duas árvores. E qual seria o método mais rápido? Seria com a mão? Seria com o pé? Muitas pessoas preferiam com o pé, e outras pessoas preferiam com a mão. Agarrar no objeto e começar a correr, como falei há pouco. E então começou aí a distinguir-se os vários tipos de futebol. Depois, as alcunhas e os nicknames que era dado para isto. Depois, atenção, o soccer é uma palavra inglesa, embora seja usado, os ingleses criticam os americanos de usarem soccer para denominar o futebol europeu. Depois há o American Football, que é uma outra derivação do rugby, mas soccer era a alcunha que se dava em Inglaterra ao futebol para distinguir do rubber, que era o rugby, que era um rugger, já não me lembro bem. E então, porque o soccer era o diminutivo de association football,
Association Football, que foi um grupo de pessoas que organizou a Association Football para distinguir da Rugby, que depois o nome, isto na altura eram palavras que eram nicknames, eram palavras de rua, este desporto era de rua, até houve uma altura na época medieval, em que um rei qualquer proibiu este tipo de jogos, porque depois, enfim, o pessoal esticava-se. Era um jogo totalmente desorganizado e que se calhar o objetivo não era transportar um objeto para um local, mas era andar à porrada. O objetivo principal era andar à porrada na disputa daquele objeto. E então havia murros, isto já como na antiga Roma, não é? E até havia facadas e coisas assim escabrosas. Morriam pessoas neste tipo de atividades populares, que até alguns reis, houve um em específico que proibiu a mesma coisa. Mas enfim, como em Roma também houve uma proibição, mas as pessoas em off the record continuavam a jogar isto. E então basicamente o futebol era um jogo popular, como é hoje, por exemplo, os miúdos lembram-me de saltarem à corda, ou de jogarem macaco, ou jogarem ao berlinde, só que aquilo depois, como era tão popular, decidiu-se depois introduzir regras para que se pudesse jogar de forma a que não houvesse violência. As primeiras regras do futebol, como conhecemos hoje, foram feitas de modo a que não houvesse a violência extrema que havia na disputa de um objeto, independentemente do objetivo que ele fosse. O que é que se faria com esse objeto? E então, depois, houve as regras da Universidade de Cambridge, pelos alunos de Cambridge, porque a escola, os reitores de Cambridge só deixavam os alunos jogar aquilo se fosse sem violência. Então, eles introduziram aquilo, introduziram as novas regras, que até foram, depois andaram a espalhar pelas árvores, para ensinar como é que se jogaria o futebol, e depois como é que se jogaria o rugby. Para quem quiser jogar com o pé, as regras são assim. Para quem quiser jogar com a mão, as regras são estas. E então começou-se ali a distinguir rugby e futebol. E as universidades, neste caso a Universidade de Cambridge, começou a disponibilizar o relevado lá da universidade para se jogar aquilo, desde que a condição fosse: não matem ninguém, não deem à porrada, disputem lá o objeto que vocês quiserem, com a mão ou com o pé, mas não se matem. Depois houve as regras de Sheffield, que isto também está registado no Museu do Futebol, sendo realmente o futebol já muito popular. Sheffield também teve a mesma ideia: não nos vamos matar, vamos impor aqui umas regras. E então muitas das regras do futebol atual, muitas delas já são tendo em base depois as regras de Sheffield. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que o rugby, a maior parte das regras do rugby continuaram a existir, mas tendo em base as leis de Cambridge e algumas coisas no futebol. E depois em relação a Sheffield, por exemplo, colocar o objeto ao meio, a bola ao meio, e ter que avançar para a frente, introduzir o objeto dentro de duas estacas, ainda se calhar ou sem travessão, não sei bem como é que aquilo estava delineado. Muitas das regras que existem hoje no futebol foram em base então nas leis de Sheffield e de Cambridge. Sheffield, que era apenas uma associação de pessoas que queriam jogar aquele jogo, mas sem se magoarem, e Cambridge também dentro da mesma perspectiva. Mas isto em relação aos primeiros clubes, dizem que o primeiro clube, então depois, o primeiro jogo de futebol foi o Sheffield FC, ainda não havia o Sheffield United nem o Sheffield Wednesday. Por exemplo, estes clubes nasceram, o Sheffield Wednesday não é porque o campo só estava disponível à quarta-feira, como eu já ouvi uma teoria: havia um campo em Sheffield que só estava disponível à quarta-feira, então chamou-se Sheffield Wednesday. Não, tinha a ver com um clube de cricket que era o Wednesday qualquer coisa, e então a base foi essa. Depois,
Enfim, basicamente é isto. O vídeo já está muito longo. Epá, eu acho que vocês já perceberam aqui a ideia. Não há o futebol. Depois isto, há sempre uma história em Inglaterra, e isto é muito debatido, há sempre uma história que vem contra-argumentar com a outra história. Isto é um assunto mesmo muito relevante em Inglaterra, a origem das origens das origens. Já no vilarejo de não sei de onde já se jogava aquilo com as regras como são. Sheffield só foi copiar, Cambridge não sei o quê, enfim. Em relação aqui à palavra soccer, também já tentei explicar que os americanos depois, aliás os ingleses levaram para a América o futebol rubber, que era o rugby, não é? Só que depois os americanos começaram a chamar aquilo futebol. E como começou a ser mais popular o rugby na América do que propriamente o futebol, depois quando o futebol começou a ser jogado na América, eles usaram a terminologia que usavam os ingleses para Association Football, Soccer. Depois aquilo é um diminutivo, a palavra soccer é um diminutivo. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Atenção, tudo o que eu estou aqui a dizer pode ser colocado em causa. Há vários registros, há vários relatos. Eu, como disse uma vez, falei com um inglês que punha um cota inglês que pôs em causa toda esta teoria e começou a falar que não, nada disto e não sei o quê, o futebol nasceu não sei onde e não sei o quê. Portanto, a história é mesmo assim, quem conta um ponto acrescenta, quem conta um conto acrescenta um ponto. Se eu disser a uma pessoa, olha, a tua mulher está a lavar a louça. Se essa pessoa dizer a uma pessoa ou outra pessoa, se calhar a mensagem final ao fim de 10 pessoas é: olha, a tua mulher está grávida e caiu da escada. Portanto, a história é mesmo assim, mas a história serve para alguma coisa. Para mim, basicamente serve para, como é que se diz, costuma-se dizer, casa assaltada, trancas na porta. Portanto, nós temos que olhar para a história e ver no presente o que é que vamos fazer para não repetirmos muitas coisas que possam ter acontecido. Mas nisto é apenas curiosidades, a origem, a história do futebol. Estou a falar genericamente, não falei em datas, não falei em nada assim muito específico, porque tudo isto, embora exista o Museu do Futebol com registros, há sempre outros registros até da antiguidade que já falam de um futebol como era assim, e apenas uns foram roubando as ideias dos outros. Pessoal, o vídeo já está muito longo. É isto, um grande abraço, espero que tenham gostado. Agora vou gravar precisamente o vídeo sobre a atualidade futebolística desta semana, e para quem quiser ver, até já, se não, até para a semana, um grande abraço.